Na última semana de novembro, o Senado aprovou o projeto de lei para tributar mais você que investe no exterior, você que tem empresas offshore como veículos de investimentos, ou ainda você que investe através de fundos exclusivos. O que eles apelidaram de forma pejorativa de o imposto dos super ricos, embora afete qualquer um, até classe média baixa, se quiser investir no exterior. Agora, será que esse projeto ele realmente tem o potencial de fazer o que ele quer, que é acabar com o diferimento tributário, com a postergação da necessidade de pagar o imposto para um momento bem no futuro? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e várias outras que me fizeram no meu Instagram pessoal, @guilhermebauer.s, no último dia 30 de novembro. Aliás, se você não me segue lá, considere seguir, porque além da vida pessoal eu também posto esse tipo de conteúdo. E se você quer ver só o conteúdo, pode seguir também o da Capital Global, @capital.global, onde há postagens novas todos os dias, diferente aqui no YouTube, que a gente consegue fazer 1, 2 por semana no máximo. E para algo mais personificado para o seu caso, não hesite em contratar os nossos serviços. Pode ver lá pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Dito isso, vamos às perguntas finalmente. A primeira delas foi do Edson Chagas, que questionou se esse projeto de lei vai ser assinado ainda esse ano, vai ser sancionado pelo presidente da República. Bom, e eu acredito que sim, eu tinha um palpite de que ia demorar muito mais tempo para ele ser aprovado pelo Senado Federal, que ia ter muito mais negociação, tal qual houve na Câmara dos Deputados. Mas acabou que eles votaram isso daí rapidinho, numa sessão de cerca de 20 minutos pelo plenário, pegando nós de surpresa, inclusive. Muitas pessoas, assim como eu, tinham a impressão de que isso aí ia acabar passando só ano que vem. Agora que passou no Senado, é só sanção presidencial, muito provavelmente vai ser nos próximos dias que vai ser sancionado, e aí ano que vem já vai estar valendo. Dando sequência aqui, uma outra pergunta que apareceu bastante, vejo aqui o Alan Marcelino questionou sobre diferimento tributário, se ainda existe alguma maneira, e o Arthur Braga também questionou quais são as maneiras de realizar o diferimento tributário após essa mudança de lei. Bom, para quem não sabe, diferimento tributário, conforme eu adiantei, é postergar a necessidade de pagar imposto para um momento no futuro. Pela legislação vigente hoje, em 2023, antes desse projeto, as empresas offshore elas têm esta vantagem, porque você só vai pagar o imposto sobre os lucros da empresa offshore no dia que ela distribuir para você, pessoa física. Lógico, a empresa está lá em Bahamas, lá não paga imposto, nas Ilhas Virgens Britânicas, ou sei lá, fica 30 anos lá sem distribuir, são 30 anos sem pagar imposto. Mas na hora que distribui, tem esse imposto sim. O que o projeto de lei se propõe a mudar, é que agora você vai ter que pagar o imposto sobre o lucro apurado na sua pessoa física, ainda que não distribuído. Você vai ter que fazer lá a tua declaração de ajuste anual no imposto de renda de pessoa física, declarar não somente as cotas da empresa, como também qual foi o lucro apurado e pagar o imposto de 15%. Mas será que não há nenhuma maneira de você conseguir contornar essa tributação? Ou quais são as formas de contornar? Bom, eu consigo enxergar dois caminhos diferentes, pelo menos, para que nós consigamos evitar este imposto. O primeiro deles é que o projeto de lei dispõe que você vai ser tributado pelo lucro contábil da empresa. E lucro contábil é uma coisa, lucro é outra. Porque se você for ver até nas bolsas de valores americanas, tem muitas empresas que quando elas vão fazer a declaração do informe do imposto de renda para os Estados Unidos, elas não dão lucro. E aí quando elas declaram para a bolsa, elas dão lucro. Isso porque no lucro contábil, muitas vezes você consegue botar despesas operacionais para dentro da operação e por conta disso deixar que a empresa não tenha tido lucro. Eu acredito que a partir do ano que vem, muitas pessoas vão começar a ter uma contabilidade mais assertiva e apurada dentro das empresas offshore, na intenção de ver se realmente não tem despesas que podem ser colocadas ali nos demonstrativos, nos livros contábeis da empresa, a fim de demonstrar que ela não teve lucro contábil. Por exemplo, uma despesa de um financiamento bancário. Muitas vezes é para comprar um imóvel, você está adquirindo um ativo, talvez, mas entrou como despesa, então não tem lucro contábil. Isso, então, é uma estratégia. Significa que esse novo projeto de lei não vai acabar com o diferimento tributário de empresas offshore, apenas vai torná-lo mais difícil e mais caro, você vai precisar queimar mais fosfato ou ter mais dinheiro aí para pagar para contadores fazerem estes cálculos para você. Ficou mais caro, ficou mais elitizado. Esse é um caminho para você conseguir o diferimento tributário, apesar do projeto de lei que vai ser sancionado em breve. O outro caminho é você eleger a sua empresa offshore para que ela se torne transparente para fins fiscais. O que é isso?
Aos olhos do Brasil, você vai falar que a empresa passa reto. E no seu imposto de renda de pessoa física, ao invés de declarar só as cotas da empresa, você vai declarar tudo que ela tem de investimento. Então, ela tem lá ações da Apple, da Amazon, da Facebook, Meta, né? E aí você declara uma a uma. Bom, você dá essa colher de chá para o governo e, em contrapartida, ele te dá uma outra colher de chá, a Receita, que é a possibilidade de a sua empresa offshore, para fins de imposto no Brasil, ser tratada como se você estivesse fazendo esses investimentos no exterior, diretamente na pessoa física. E qual que é a vantagem disso? É que na pessoa física, você vai pagar o imposto só quando você vende as posições. Não precisa pagar anualmente, não precisa fazer balanço e pagar. É só quando vende. E se a tua empresa offshore pode ser eleita para esse regime de transparência, para ser tributada só quando vende, bom, aí você também consegue continuar com o diferimento tributário. Então, para quem é buy and hold, para quem tem lá uma carteira com 10, 12 ações e fez a empresa offshore para fins de fugir do imposto de herança nos Estados Unidos, por exemplo, perceba que pode adotar esse regime, porque aí ainda vai conseguir um diferimento tributário, porque não vai vender essas ações tão cedo, talvez nunca. E de outro lado, a empresa offshore ela continua sendo interessante para fugir do imposto de herança nos Estados Unidos, que chega até 40%. Aliás, a empresa offshore tem 4 vantagens gigantescas, que são o diferimento tributário, fugir do imposto de herança, evitar o inventário também, e conseguir uma proteção patrimonial. Além da privacidade, daria para botar aqui 5 vantagens, na verdade. E perceba que todas essas vantagens, na verdade, vão continuar existindo. A única que ficou parcialmente prejudicada é a do diferimento tributário mesmo. Aí tem um terceiro caminho, que seria você montar a empresa num país que tem cheiro, cara, cor e gosto de paraíso fiscal, mas não é assim considerado, que não é regime fiscal privilegiado, a estrutura da tua empresa também, e cuja renda ativa própria da empresa seja igual ou superior a 60%. Porque essas empresas também não vão entrar nesse projeto. Então o que vai acontecer? As pessoas que às vezes têm uma empresa fora que é operacional, que ganha dinheiro, renda ativa, e outra para fins de investimento, sei lá, uma em Bahamas, outra nos Estados Unidos, talvez agora juntar tudo em uma empresa no Uruguai pode ser uma alternativa interessante. Aí o Edu Queiroz perguntou como que ficam as offshores que prestam serviço usando LLC nisso tudo. Não só ele perguntou sobre a LLC, teve mais aqui. O Lobato Jefferson questionou se a LLC de Wyoming, como que ela fica nesse caso. E o Felipe Meriga disse que ele é engenheiro de software que tem uma LLC e perguntou se ele será afetado. Bom, então LLC nos Estados Unidos e o PL 4173. Aliás, gravei um vídeo só sobre isso nessa última semana, eu vou deixar aqui no último vídeo do canal. Mas, basicamente, depende de qual que é o tipo da sua LLC. Porque para ser afetado por esse projeto de lei, as empresas precisam se enquadrar em um dos 3 seguintes requisitos: ser paraíso fiscal, ser regime fiscal privilegiado ou a questão da renda ativa própria de 60%. No caso, os Estados Unidos não é paraíso fiscal, então ponto para você. Só que, dependendo da sua empresa americana, ela vai ser considerada um regime fiscal privilegiado, nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa 1037 da Receita Federal Brasileira. Aquelas LLCs que têm apenas um sócio são consideradas pass-through entities e que não são engajadas no United States Trade or Business, ou seja, não são tributadas lá, elas são regimes fiscais privilegiados, portanto, elas vão ser afetadas por este projeto sim, ainda que seja uma empresa de renda ativa própria. Então, a maneira que você poderia fazer para evitar ser afetado por esse projeto de lei é trocar o regime da sua empresa, sei lá, botar mais um sócio e transformar numa corporation, cujo imposto nos Estados Unidos é de 21% sobre o lucro. Aí não vai mais ser afetado, só que aí o imposto lá é 21% sobre o lucro, no Brasil seria 15%. Então, será que faz sentido? Aí tem que avaliar caso a caso. Até porque, conforme a gente conversou no início, uma coisa é lucro de verdade, outra coisa é lucro contábil. E no Brasil é um pouco mais difícil de nós conseguirmos evitar lucro contábil, porque as regras são mais restritivas. Lá nos Estados Unidos eles permitem que sejam colocadas muito mais despesas a título de dedução do lucro dentro da empresa. Aí o Alexandre W. Frank perguntou se vai ter imposto de ganho de capital sobre variação cambial. Sim, a questão da variação está ali no texto, tem a isenção para pessoa física em gastos com cartão, até $5 mil, algumas coisas pontuais, mas de modo geral, sim. O Alex Mariano perguntou se patrimônio de R$1 milhão a offshore ainda vale a pena para sucessão e proteção, e o Gui questionou se será melhor investir na pessoa física
ou abrir uma offshore em termos tributários? Bom, se você investe no exterior e tem mais do que uns 150, 180 mil dólares, certamente a empresa offshore ainda vai ser uma excelente alternativa e provavelmente a melhor alternativa para você fazer investimentos fora, porque ela ainda serve para planejamento sucessório, para evitar imposto de herança nos Estados Unidos, dependendo do caso, para evitar imposto de herança no Brasil também, o ITCMD, já que não há ITCMD sobre bens móveis no exterior enquanto não houver lei complementar federal que regulamente, também serve para fazer inventário, serve para te trazer uma maior privacidade. Então, sim, uma empresa offshore ainda vai ser interessante por todas essas outras razões. Agora, para quem tem um patrimônio de R$1 milhão, depende muito. Se esse patrimônio estiver todo lá fora, investido no mercado americano, eu entendo que sim. Mas se esse patrimônio for um imóvel no Brasil, sua casa própria, por exemplo, aí eu já não entendo como o mais recomendado. Aí outra pergunta do Gui foi: como e em que momento que as pessoas físicas serão taxadas sobre os investimentos no exterior? Bom, aquele regime de ser taxado quando vende. Então não vai ser apurado anualmente. Que as empresas offshore podem eleger para esse regime também se elas forem uma offshore transparente e não uma offshore opaca. Rafael Wake perguntou se o Brasil tem acordo para trocas de informações com Bahamas. Bom, os dois países são signatários do CRS, como Report Standard, que é um tratado internacional para intercâmbio de informações bancárias. Então, sim, mas em relação a quem são os acionistas da empresa, Bahamas não possui base pública, apenas de quem são os diretores. E normalmente quando o pessoal tem empresa em Bahamas, as contas não ficam em Bahamas, ficam em outros países, como por exemplo Estados Unidos, onde o país Estados Unidos não é signatário do CRS, então você talvez teria um pouco mais de privacidade. Mas os Estados Unidos é signatário do FATCA também. Aliás, eu já fiz um vídeo, será que os Estados Unidos trocam informação com o Brasil? A dúvida do século, alguma coisa assim. Vou deixar o link aqui no izinho para que você possa conferir. O Thomas Machado perguntou o que é considerado investimento. Ele perguntou se simplesmente receber dinheiro no exterior já é considerado. Não, aí pode ser serviço, pode ser venda de um produto. Investimento é quando você coloca em alguma aplicação financeira, quando você está recebendo juros, dividendos, royalties, variação cambial. Embora a variação cambial não devesse ser, a lei nova tem lá a definição do que vai ser considerado investimentos no exterior. E aí tá lá, quaisquer operações financeiras no exterior, incluindo de forma exemplificativa depósitos bancários, certificados de depósitos, ativos virtuais, carteiras digitais, contas correntes, contas controladas no exterior, títulos de renda fixa e de renda variável. Então dá uma conferida, eu vou deixar o texto aqui, mas vale a pena você entrar no texto da lei e ver com calma também. Aí o Thomas perguntou se os Estados Unidos é considerado um paraíso fiscal, se será tributado nos termos da PL. Já respondi quando eu falei ali da LLC, depende. Os Estados Unidos não é paraíso fiscal, mas se uma empresa de lá será tributada, depende da estrutura da sua empresa em específico. Aí o Patrick Pilato falou que ele faz swap apenas em DEPs, que ele guarda numa Ledger. Ele perguntou se precisa pagar impostos. Bom, para quem não entendeu, ele falou que ele opera criptomoedas fora de exchange, só na carteira dele. E sim, a princípio isso aí vai ser considerado investimentos no exterior, caso a sua Ledger esteja fora do país. Porque lá, no que eles consideram aplicações no exterior, tem carteiras digitais. Agora, e se a Ledger estiver no Brasil? Será que isso aí vai ser considerado exterior, porque está fora do sistema financeiro brasileiro? Bom, eu não sei, o texto não deixou isto claro, nós vamos ter de esperar a jurisprudência ou instruções normativas, portarias das autoridades, para que nós tenhamos um esclarecimento melhor sobre este ponto. Aí o Cláudio Solevix, ele questionou se no curto prazo ele der saída fiscal, qual que seria o processo para pagar menos impostos. E o Dremer perguntou se brasileiro com declaração de saída definitiva do país também vai ser tributado sobre essa legislação. Então, sim, se no curto prazo você der a saída fiscal do país, você não vai ser afetado por essa legislação, porque ela só vai valer ano que vem, caso seja sancionada ainda esse ano pelo presidente, que é o provável. E a saída fiscal, você pode entregar a comunicação de saída definitiva, a CSD, no exato dia que você sair. Então, se você sair agora, você consegue evitar que essa mudança ocorra no seu caso. Até porque o projeto de lei ele dispõe que vai afetar as entidades controladas no exterior por residentes fiscais no Brasil. E se você não for residente fiscal no Brasil, tudo bem. Aliás, entidade controlada no exterior são aquelas cujo quadro societário vai ser de 50% ou mais de residentes no Brasil, direta ou indiretamente, ou que o residente no Brasil, ainda que seja menos do que essa participação deles na empresa, eles tenham poder de decisão, de gestão, de diretoria.
Mas aí fazendo a saída fiscal não tem problema. A propósito, a procura o pessoal fazer saída fiscal e ir para países como Uruguai, Paraguai, nos últimos meses, de maio para cá, tem sido algo extraordinário. A gente tem feito muito trâmite para os nossos clientes. Mais do que abrir empresa offshore, que sempre foi o nosso carro-chefe, a residência no Uruguai está ultrapassando isso daí recentemente. Aí o Rico Quirino questionou como que vai ficar o imposto para quem recebe fora por prestação de serviços, exportadores de serviços. Bom, depende de onde você está, depende de onde está a sua empresa, depende para onde que você presta estes serviços. Mas se você está no Brasil e presta através de uma empresa brasileira, não mudou nada. Vai continuar sendo exportação de serviços, você consegue a não incidência do ISS, do PIS e da COFINS, caso o proveito econômico não seja observado no Brasil, do serviço. Então, para até 180 mil no ano, por exemplo, o imposto cai de 6% para 3%, caso você esteja no Simples Nacional, no anexo 3. Se você está com uma LLC americana, onde hoje o imposto é zero enquanto não distribuir, aquela LLC de um sócio apenas, aí vai passar a ser 15% sobre o lucro apurado, todos os anos, na empresa, conforme você declarar. Altemir Teixeira perguntou se o pequeno investidor com rendimento de cerca de 6% ao ano e $50 mil reinvestido, como é que fica? Então, nesse caso, continua na pessoa física, o imposto vai ser de 15% na hora que você fizer a venda dos investimentos ou que esses usufrutos caem. Nesse caso, o imposto vai ser de 15% sobre os seus rendimentos, que vai ser na hora que você fizer a venda com ganho de capital ou ainda na hora que você receber os frutos, juros, dividendos das suas aplicações financeiras, por exemplo. O André César perguntou se já acabou o diferimento tributário com a PL das offshores. Não, já respondi essa no início. O Ricardo Avelino questionou se com cripto, se ele comprar na gringa e trazer para o Brasil, ele fica isento naquela faixa dos 30 mil. Bom, a faixa de 30 mil é da obrigação de declarar. Se você movimenta menos do que 30 mil no mês, não precisa fazer a instrução normativa 1888 da Receita Federal. Mas tem uma isenção de imposto sobre ganho de capital, que é quando você faz a venda dentro do Brasil de cripto e o valor da venda é inferior a 35 mil reais no mês. Bom, se você está fazendo isso dentro do Brasil, não é afetado pelo projeto de lei que versa sobre investimentos no exterior. Então continua valendo essa regra do ganho de capital com isenção de até 35 mil no valor total das vendas do mês. É sobre o valor da venda, não do ganho de capital, e é do total das vendas do mês. Toma muito cuidado, porque investir com cripto no Brasil, na pessoa física, principalmente quem é trader, olha, é uma dor de cabeça complicada. Não apenas pelas obrigações de pagar, que já são ruins, mas principalmente pelas obrigações de declarar, que são uma burocracia soviética. E, dito isso, a gente conseguiu enfrentar todas as perguntas que nos fizeram. Se eu tiver passado alguma aí, manda nos comentários, mas acho que foi tudo. Qualquer coisa, estamos à disposição por esse vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.